De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de oncologia veterinária com a doutora Laísa. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui na TV Educadora. Muito obrigada. Bom, oncologia veterinária, né? Eu conversava aqui antes de entrar no ar. A gente acaba observando muito mais com os cãezinhos, né? Mais com os gatos, mas atinge tudo, né? Silvestre, aves. Sim, com certeza. Equinos, bovinos, e a gente acaba tomando uma área mais de especialização, mas todos os animais podem sim ter essa alteração celular e o desenvolvimento do tumor, do câncer. Perfeito. No seu caso, cães e gatos está mais na especialidade. Isso, exatamente, cães e gatos. E eu começo aqui com a pergunta do Rodrigo, que é mais comum em cães de raça, em vira-latas, tem raças específicas que desenvolvem mais tumor ou não? Não existe uma regra? Quando a gente pega artigos científicos para ler, a gente vê realmente a descrição de raças, como o Golden, o Rottweiler. Só que a gente tem que levar em consideração também qual a maior população de animal aonde esse artigo científico foi desenvolvido. Então, se a gente pegar o Brasil, a cidade de Batatais, onde tem muitos cães sem raça definida, talvez o maior acometimento sejam nessas raças, né? Sem raça definida, nesses cães. Porque é o que a gente mais encontra. Mas alguns tumores, sim, eles são mais característicos em algumas raças. O Boxer, alguns tumores, o Golden Retriever também. E também depende muito da popularidade daquela raça, né? O Bulldog está muito em alta. Então, assim, é o que a gente vai acabar encontrando mais dentro do consultório. Então, depende muito do local, da cultura, né, regional daquele ambiente. Perfeito. E quando a gente pensa em tumores, né, sejam em pets ou em pessoas, a gente tem aquela questão, né, causa genética e causa ambiental. Né? São os dois fatores primordiais aí. Isso, exatamente, exatamente. E o que a gente observa hoje, Luciano, é um aumento realmente do câncer, né, da nossa rotina como veterinários, porque aumentou muito a sobrevida desses animais, né? O cão hoje ele está inserido como membro da família, ele é o papel daquele filho, daquele ente querido. Então, a proximidade ficou muito maior com o ser humano e a longevidade também. Perfeito. E lógico que é uma relação direta com o câncer, né? Inclusive com o ser humano. Sim, com certeza. Quanto mais longevidade, mais chance de ter Exatamente. A chance daquela célula não conseguir reparar um dano, né, e eliminar essa célula do corpo é muito maior, porque esse corpo já está mais envelhecido, já está mais desgastado. Então, a gente vê relação com o ambiente, genética e a longevidade desses animais. No comparativo cães e gatos, né, tem um índice de quem é maior ou não, atinge igualmente? O que eu observo na minha rotina clínica, nos atendimentos, é uma maior porcentagem de tumores em cães, só que também gatos a gente tem que tomar muito cuidado com tumores de mama, que também eles são bastante acometidos, mas no aspecto geral, cães são mais acometidos na minha rotina, né? Mas isso é muito particular também. Perfeito. Bom, se fala muito da questão da castração, né? E da redução dos tumores, no caso aí das cadelinhas e das gatinhas, que passam por esse processo. De fato, procede. Isso. Teve um estudo de 85, acredito, que saiu, que a castração estava relacionada com a ausência do desenvolvimento do tumor de mama, né? Dos tumorzinhos de mama. Então, antes do primeiro cio, era quase a possibilidade nula de ter o desenvolvimento de tumor. Hoje está tendo uma revisão dessa literatura, porque está vendo que uma castração muito precoce também pode prevenir o tumor de mama, mas pode causar outros danos para esses cães e esses gatos. Então a gente tem que avaliar muito bem esse paciente, se ele é de grande porte, ele tem outros riscos, quem que a gente está avaliando. E a gente entra num ponto importante, que é o atendimento individualizado, personalizado. Qual o período correto de castração para cada perfil de animal? Exatamente, isso mesmo. Perfeito. Mas a gente acaba observando justamente isso, né? O quanto esse preventivo
entendendo aí as estruturas, tem feito uma grande diferença. Muito, muito. A atenção realmente desse tutor, né, com esse animal, ele parou de se alimentar, ele está mais prostrado, uma verruguinha, que a gente acha que é só uma verruguinha, uma atenção a isso. Então, preventivo sempre, sempre olhar, passar a mão, brincar com ele, mudou o comportamento, será que eu deveria levar ao veterinário? Será que está relacionado a alguma afecção, né, alguma doença? Mas quando se pensa, né, nos sintomas, o que a gente deve notar? Né? Quais são os sinais aí de algum probleminha? Certo. Primeira coisa, se ele começou a vomitar, ter quadros de diarreia, está um pouco apático, quietinho no canto, mudou o seu comportamento. Na pele, um aumento de volume mesmo, né, como se fosse uma almofadinha, não é normal ter isso, então a gente teria que fazer o exame. Mas mudou o comportamento de forma geral, buscar atendimento veterinário. Perfeito. Verrugas, de uma maneira geral, tem que ser avaliadas. Tem que ser avaliado, exatamente. Tem vários tipos de tumor que simulam uma verruga, que seria uma lesão benigna. Perfeito. Pode ser uma verruga normal, mas exatamente. É bom avaliar, né, dentro desse... E como nós, né, como ser humano, eles desenvolvem vários tipos de tumor em várias partes. Exatamente, da pele até o intestino, vamos pôr assim. Então pode desenvolver na cabeça, na pele, trato reprodutor, glândula mamária, em todos os órgãos, como humanos mesmo. Perfeito. E de fato, né, é uma questão que quanto antes se descobre, melhor, e hoje a gente acaba vendo isso, né, o contato mais próximo dos tutores com os animais tem levado a isso, né? Olha, tem alguma coisa estranha, vou levar logo para ver. Com certeza. Sempre o que vai favorecer o prognóstico, ou seja, a evolução daquele quadro todo do paciente, é o quê? O diagnóstico antecipado. Então, se é pequeno, a gente consegue fazer uma cirurgia bem feita, sem tanta dor, prezando a qualidade de vida desse paciente, fazendo uma quimioterapia talvez não muito agressiva. Então, como em humanos, né, a prevenção é muito importante nesses casos. E se a gente pensa pet, também a diferença é muito grande, né? Mais que humanos, assim, né? Se a gente vai pensar, sei lá, num pincher e num rottweiler, né? Exatamente, por isso que a gente fala muito de tratamento individualizado, pois muda o porte, o peso, a idade que esses animais vivem, né? Um pincher, até a idade que ele vive é diferente de um grande porte como um rottweiler. Então isso é importante, a gente conhecer o nosso animal, o animal que a gente tem em casa, para ver a mudança no comportamento dele, para fazer um diagnóstico precoce. E essa correlação de idade, né? O Vitor já perguntava aqui, por que os de pequeno porte vivem mais do que os de grande? Tem uma explicação? Uma explicação fisiológica, é como se, um exemplo falando popularmente, é como se os animais de grande porte demandassem muito mais energia, né? Bombear aquele coração requer muito mais energia, gasto mesmo. Então, são animais que tendem a viver um pouco menos quando comparado o de pequeno porte. E eles apresentam também outras afecções que também diminuem, né, a sobrevida. Perfeito. É aquela questão que a gente acaba vendo de acabam se machucando mais, tem mais problemas ósseos, né, em função da dimensão. Isso mesmo. O Edson tem uma cachorra de grande porte, né? Ela engoliu uma meia. Né? Tem muito isso, né? Quando o animal engole um objeto aí, o que se faz? Muito, muito mesmo. Então, tem que realmente ir até o médico veterinário da sua confiança, confirmar realmente, tem exames que a gente pode fazer para confirmar que aquele objeto está ou no estômago ou no intestino, acompanhar a evolução, mas o exemplo de uma meia, né? É grande, difícil sair, quase impossível. Então, tem métodos não cirúrgicos que a gente pode retirar, como a endoscopia. Então, a endoscopia vai localizar essa meia e, sem que abra a barriguinha, conseguir retirar realmente esse conteúdo. Então é isso, né? Engoliu, procure. É lógico que o veterinário vai poder acompanhar, ver como é que está o processo aí no trato. Algumas coisas vão sair. Exatamente. Mas é importante a gente avaliar com exames complementares, né? Ultrassom, raio-x, como que está esse quadro geral, né? Desse objeto, a gente chama corpo estranho.
E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Eles são arteiros nesse sentido. Muito, muito. Comem pedra, comem galinhos, caroço de manga. Depende muito da personalidade desse cão, mas a gente encontra bastante isso. Meias. Perfeito. E tem que ter uma atenção, porque às vezes a gente não observa, né, que o animal comeu. Né? Tá mal, a gente não sabe por que, e leva e descobre uma surpresinha lá dentro do Kinder Ovo canino. Exatamente, é isso mesmo, desse jeito. Nessa questão, né, quando a gente tem um animal que tem esses hábitos, aí você tem que redobrar, porque também acontece muito de ser reincidente, de fazer a besteira de novo. Sim, tomar cuidado. Ele gosta sempre de pegar meias, coisas no varal. Então, no momento que essas roupas estiverem secando no varal, não deixar o acesso, lixo, osso. Então, assim, redobrar. No passeio, ele gosta de comer pedra. A gente já percebeu esse hábito. Então, realmente, um cuidado em um lugar mais limpo, para que não haja essa reincidência. Os ossos que você coloca são sempre um risco, né? E muitas vezes as pessoas ignoram. Exatamente. E é importante ressaltar porque, além de obstruir o trato digestório, isso pode perfurar, causar uma lesão, uma infecção abdominal nesse animal. Se perdem muitos animais em função disso. Exatamente, sim. Perfeito. Roseli perguntando a respeito de tratamento oncológico, né? É uma quimioterapia, acompanha a cirurgia, é um procedimento parecido com o nosso? Perfeita pergunta. Temos hoje na medicina veterinária uma gama de tratamentos para oncologia. A gente sempre se espelha na medicina, que sempre está em avanço, mais que a veterinária. E hoje, o que é muito feito? Cirurgias reconstrutivas, com veterinários focados nessa área realmente, para ter um cuidado na manipulação celular. Então, são as cirurgias reconstrutivas, que Batatais já oferece esse trabalho também, é muito interessante isso. Quimioterapias convencionais, ou seja, são altas doses e pela veia. Tem outros tipos de tratamento junto com a cirurgia, como eletroquimioterapia, crioterapia. E tem os casos que a gente faz tudo isso e o câncer pode voltar pior do que ele estava ou em outro local. Ou, por inúmeras razões, esse animal não consegue ser submetido a uma cirurgia ou a quimioterapia convencional em altas doses. Aí entramos com a quimioterapia, outro método que chama metronômica, e o tratamento paliativo. Então, tem uma vasta gama sempre para manter o quê? A qualidade de vida desse animal. Perfeito. E é isso, é a avaliação de cada caso, ver o que é possível, justamente para dar qualidade de vida para esse animal. Isso. O nosso objetivo final não é apenas a cura, se ele está curado, mas como que foi esse processo até chegar à cura? Foi saudável, bem, com qualidade de vida ali no ambiente familiar, sem causar muito estresse. É claro que tem altos e baixos durante todo esse tratamento, mas sempre prezando e enfatizando a importância de qualidade de vida para esses animais. Perfeito. E duração também vai depender de cada caso, né? A pergunta do Rodrigo aqui, cada animal vai ter um perfil de tratamento. Isso, a evolução desse tumor, o tipo de tumor, tem tumores que por si só, mesmo quando o diagnóstico é precoce, eles têm a característica de ser muito agressivo, então depende muito do tumor, do avanço desse tumor no paciente e das condições gerais desse paciente. Rogério colocando, né, que perdeu um cãozinho com câncer, né, e que o que ele achou estranho é que em momento nenhum ele demonstrou dor, apatia, nada disso. Ele pergunta se é comum. Não, quase não é comum a gente ver realmente uma perda da qualidade de vida, né, que esse animal apresente dor, mas pode ocorrer. É um mecanismo de defesa da natureza desse paciente, desse animalzinho dele, que não quis demonstrar que estava frágil na natureza, como se ele estivesse na natureza para não ser predado, né? Então acaba... Isso, ofuscando, né? Tem uma ação nesse sentido. Isso. Mas esse eu acho que é o principal fator de diferença com o ser humano, né? A manifestação de dor é sempre menor. E eles não conseguem verbalizar. Então, se ele parou de comer, se ele está mais quietinho no canto dele, a gente tem que ir fazendo exames, muita conversa com esse tutor para descobrir o que está acontecendo, onde é essa dor. Realmente está com dor? Está com outro problema? Porque ele pode ter outras afecções, outras doenças também. E o Pedro, perguntando a respeito de tempo de tratamento, né? Se também vai depender do perfil de cada animal.
Isso, exatamente. Se a gente pensar numa quimioterapia chamada metronômica, que a dose é baixinha, pode levar até o resto da vida desse animal, se ficar tudo bem, se não tiver contraindicação. Que ela é só para controlar a evolução. Isso, exatamente. Se a gente pensar numa quimioterapia convencional, que são altas doses, podem ser 6, 8 meses de tratamento, a depender do tumor. Você chegou a falar de crioterapia, né? É o que a Aline pergunta para explicar o que é. Ótima pergunta. É a ação do nitrogênio, ou seja, uma temperatura muito baixa que vai congelar realmente aquela célula. E no momento do congelamento ela vai romper e vai como se fosse morrer. É essa ação da crioterapia. Para verrugas, no abdômen de animais com tumores em pele, no nariz de gatos usamos bastante também. Perfeito. Eu acho que algumas pessoas já devem ter tido essa experiência na retirada de verrugas usando crioterapia. Isso mesmo. É a mesma ação. É congelar aquele local para ver a morte da célula, do tumor. Perfeito. E é menos evasivo, né? Tem uma recuperação mais rápida. A gente vê que é uma técnica que está cada vez mais eficiente aí. Com certeza. E a resposta é muito benéfica para o animal contra o tumor. Então, apresenta boas respostas. Perfeito. A Ludmila aqui diz que tem um cachorrinho que tem uma verruga que ela é recorrente. Ela aparece, depois de um período ela cai e depois ela surge de novo. Se isso pode ser um tumor. Pode sim. Não tem como a gente descartar. Mesmo só olhando, não teria como. Às vezes é uma verruguinha benigna e não haveria problemas, como ela cai, desenvolve, não cresce de forma absurda, mas teria que realmente avaliar. E tem que avaliar exatamente essas quedas, né? Porque às vezes é o próprio animal que machuca, também tem muito isso. Outro animal morde também o local. Porque a gente tem também, né, é meio perfil de alguns animais, né? Vê alguma coisinha e fica fuçando lá, né? Acha que é bichinho e tal. Isso, fica lambendo, causa até uma lesão na pele, uma outra lesão de ficar lambendo, mordiscando. Que é comum deles aí. Karina coloca uma outra questão, né? Para os seres humanos, tem aquelas recomendações de prevenção médicas, né? Que é boa alimentação, evitar cigarro e bebida, né? O que seriam os preventivos para os pets? Ótimo. A gente tem até o mês do Outubro Rosa, que é do tumor de mama. Então, realmente passar a mão nesse animal, dar uma boa alimentação, ração de boa qualidade, que ele não fique em ambientes onde há muita fumaça, ambientes poluídos, onde há muito cigarro, que isso também pode interferir. A luz do sol também pode ser prejudicial com tumores na pele. Não deixar exposto ao sol o tempo todo. Isso, muito tempo, no horário do meio-dia, que o sol é mais forte. Então, seguiria mais ou menos as instruções para humanos. Então, observar o nosso cuidado aí, né, do dia a dia, da rotina. Tomar cuidado com a bebida alcoólica também, porque tem cãozinho que rouba, né? Isso. E a obesidade também, né, Luciano? A obesidade é um fator que pode predispor o desenvolvimento do câncer em cães e gatos também. Então, manter ele no porte que ele deve ter, o tamanho, né, o peso que ele deve apresentar, não sobressair muito, que também pode ser um fator. Perfeito. A gente falou de ração de qualidade, né? É também interessante fornecer alimentos, mas assim, alimentos feitos para, né? Legumes, carnes sem tempero. Ótima pergunta também, porque hoje o que vem sendo desenvolvido muito na medicina veterinária? É a medicina integrativa, ou seja, são profissionais veterinários que conseguem, especializados na área, que conseguem realmente desenvolver uma alimentação natural para esses animais. Então, ele passa por consulta como se fosse um nutricionista mesmo, e uma dieta para aquele animal é manipulada, é feita para esse tutor fazer em casa, porque sempre tem que haver a recomendação de suplementos, que nem tudo que é essencial para o cão e para o gato está só na alimentação que a gente consegue fazer. E hoje vem crescendo muito isso, as dietoterapias. E quando a gente pensa, né, gato é uma ração muito específica, né? Ela tem ingredientes ali que são necessários para o gato.
Exatamente, porque o gato ele é estritamente carnívoro, é importante ele comer carne, então a ração é voltada para isso, um alto teor de proteínas. O organismo dele ele é diferente do cão, então há uma ração só voltada para essa espécie. Perfeito. E cuidado com as besteirinhas, né? Que cachorrinho, gatinho adora roubar uma besteirinha. Adora o miolo do pão, né? A bolachinha da manhã. Então, cuidado com o petisco, e pode também favorecer o desenvolvimento da obesidade. E então, se é para dar determinada ração, ou seja, a dietoterapia, né? A alimentação natural, que seja somente aquilo, né? E evite realmente muitos petiscos. E lembrando que alguns alimentos cães e gatos não podem comer, né? Isso. Algumas frutas, alguns produtos não podem. Isso, como chocolate, cebola, uva passa, uva normal, são alimentos tóxicos para esses animais. Falamos das ações de prevenção e a Regina colocando aqui, né? Elas servem para cães e gatos. Exatamente, para cães e gatos. A gente acaba falando mais cães, mas pequenos animais, cães e gatos. Tumor de mama, agora no outubro rosa, novembro azul com tumor de próstata, mais em cães principalmente, mais para cão e gato. Perfeito. O Pedro colocando aqui, né? No caso dos animais exóticos, né? A gente tem visto cada vez mais as pessoas, né? É lógico de maneira legal, né? Com iguanas, furões, com esses outros animais que também podem desenvolver. Podem desenvolver. Esses animais, por serem exóticos, eles devem estar em um ambiente adequado, porque uma inadequação desse ambiente pode causar o desenvolvimento de tumor, como excesso de luz solar também. Então, tomar cuidado com isso, entender bastante qual animal que você tem em casa, o que ele necessita, né? A fisiologia dele mesmo precisa de quê, né? Qual ambiente para que não tenha esse desenvolvimento, mas podem ter sim. E a gente percebe isso, né? Ainda mais esses animais exóticos têm toda uma série de elementos que você precisa criar, né? Alimentação adequada, às vezes até iluminação para terrários, tem que ter toda uma temperatura, acesso à água, acesso à sombra, isso tudo tem que ser bem estruturado no momento de adquirir um animal exótico. Perfeito. Com relação à questão dos tumores, também o Pedro colocando, né? Assim como o ser humano é uma gama de tumores, então precisa ser identificado para o tratamento correto. Isso. O que costuma fazer na clínica veterinária? Uma punção, então chama citologia aspirativa, vai para o laboratório para análise, aquilo é um resultado sugestivo, vai nos sugerir o que pode ser, depois disso toma-se a conduta de retirar, ou pode retirar primeiro também, fazer a biópsia para a gente saber, que eu costumo brincar, nome e sobrenome do tumor. Então, a gente vai ter aí o quadro fechadinho do que é, como tratar, com quem que a gente está lidando, né? Perfeito. E mesmo que seja uma verruguinha, alguma coisa, às vezes é interessante tirar, né? Olha, não tem problema, mas até naquela questão para o animal não ficar machucando aquilo a todo momento. Não ficar sangrando, não vir alguns bichos no ambiente, né? Por acesso àquele cheiro, sangue, então não faria mal retirar, mesmo se fosse algo benigno. Perfeito. Acaba sendo um cuidado aí que vai ajudar o pet na sua rotina. Sim. Júlia colocando também se o resultado, né, das químios do tratamento é similar com seres humanos, né? Eles passam mal também, têm a mesma reação? Tem algumas reações, como vômito e diarreia, mas eu costumo falar com esse tutor no momento da consulta que o choque de iniciar uma quimioterapia é um pouco diferente de humanos. Dificilmente pode ocorrer, mas dificilmente ocorre a queda dos pelos, como ocorre em humanos, cabelo, sobrancelha, barba. Isso dificilmente pode ocorrer, mas não está ausente. E o choque psicológico, né, desse animal estar sendo submetido para uma químio, não ocorre como acontece em humanos. Então, são dois pontos que são importantes para o andamento da quimioterapia nesses animais. Então, os efeitos colaterais que a gente observa mais é vômito e diarreia. Perfeito. E aí também tem os paliativos para ajudar nesse processo aí, né? Até o que a gente estava colocando, né? Pensar numa alimentação adequada para esse momento, para amenizar aí
esses efeitos colaterais. Isso, a medicina integrativa está aí para nos auxiliar, os médicos veterinários, então, com tratamentos homeopáticos, com nutracêuticos, que são suplementos alimentares em forma de cápsulas, a dieta, isso tudo faz parte do tratamento convencional ou dos paliativos também. É muito importante inserir esse ponto da integrativa, da medicina integrativa, na oncologia. Perfeito. André, parabenizando pelas colocações, né, disse que perdeu um pet por esse tipo de problema e é bom ver um profissional agora adequado atuando aqui na cidade. Muito obrigada, e sim, é uma dor, a gente sente como profissional também, a gente acaba participando desse processo todo, eu sinto muito, porque é muito triste, é um momento difícil na vida do tutor. Muito obrigada pelas palavras. Rogério aqui parabenizando também pela entrevista e colocando, né, a gente falou de todos os tipos de animais, mas que ele teve problemas com uma ave, né, e que foi em um profissional especializado aí em tratamento de aves e que conseguiu um ótimo resultado, né, mostrando que também, né, é possível. Ai, que ótimo! E tem profissionais veterinários focados só nessa área mesmo, de selvagens, silvestres, e é muito gratificante ouvir isso, né? Essa resposta, realmente, muito bom. Cláudio colocando também aí, né, a respeito de, às vezes, ser necessária a amputação, né? Que teve um cãozinho que teve que amputar a pata por causa de um tumor, mas que ficou muito satisfeito hoje também com a questão das próteses caninas, né, com as impressoras 3D, etc., que conseguiram dar qualidade de vida aí, né, viveu mais 5 anos depois e sem perder mobilidade porque teve uma prótese adequada. Que excelente, muito bom. A amputação pode ser um tratamento dentro da oncologia e esse animal acaba se adaptando, mas se temos outras armas, né, como as próteses, isso só tem a acrescentar o bem-estar desse animal, muito bom. Porque às vezes a gente tem muito isso, né, em especial dos de grande porte, né, que são animais pesados, etc., e que uma falta dessa complica a qualidade de vida do animal. Sim, animais de grande porte, animais gigantes, né, gigantes, tem que ser avaliado realmente a amputação e o uso de prótese seria excelente para diminuir essa sobrecarga do peso nos outros 3 membros. Perfeito. José Renato aqui também parabenizando pelas colocações e perguntando a respeito de dietas não convencionais, né? Por exemplo, de quando o cãozinho é filhote, já desmamado, de se continuar dando leite, se isso pode ser prejudicial e inclusive fator aí para um futuro tumor. Pode ser prejudicial. Eu pensaria não tanto no desenvolvimento de tumor, mas pensando na flora do intestino, que não vai estar mais adaptada ao leite, e sim, se fosse na natureza, ele teria acesso a carnes, a outras comidas, a outros alimentos. Então, é importante realmente inserir a ração para aquela idade, para não haver diarreia ou um problema gastrointestinal. Justamente porque tem o alimento certo para cada período, para cada faixa etária. Desmamou, não tem mais que ter leite, né? A gente até vê, né, nessa primeira fase algumas rações que são com base de leite, mas é para ter uma transição. Isso, exatamente, né? É importante sempre haver uma transição do alimento para que também não haja um choque, né, para o trato digestório, de repente mudar o alimento. Por isso que existe também essas alternativas, mas é importante seguir certinho as orientações do veterinário, mudar as rações e realmente trocar o leite, né, pela ração. Perfeito. A Clara, né, a cachorrinha passou por um tratamento e perdeu os pelos, né? Ela coloca que agora que estão voltando, e se de fato eles voltam ao normal ou vai depender aí de cada situação? Depende, alguns casos podem voltar mais ondulados, pode voltar de outra coloração, não se sabe direito a causa, mas eles podem voltar com outro aspecto, no geral. Perfeito, mas o importante é que está bem aí, né? Isso mesmo. E que está bem cuidada. Isso. O Ari parabenizando, está dizendo que uma entrevista esclarecedora e muito humana e dando os parabéns. Obrigada, muito obrigada, fico feliz, fico à disposição de Batatais, da sociedade para atendimentos e da TV Educadora também. É um prazer estar aqui. Obrigada.
E reforçando também isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que deixar claro, né? Que são tratamentos, que são ações para auxiliar na qualidade de vida do pet, mas a gente ainda não tem algo que seja 100%. Né? A gente tem que lembrar isso. Está evoluindo, hoje os dados são muito melhores do que eram no passado, mas a gente ainda tem uma estradinha longa aí para melhorar ainda mais esses números. Isso mesmo. A gente sempre olha para a medicina, os avanços, né, científicos na medicina, para tentar também haver esse avanço na medicina veterinária, e é isso. E hoje o que a gente tenta é fazer multidisciplinar esse tratamento. Então, cirurgias com vários tipos de quimioterapias, com outros profissionais juntos, para realmente tentar conter o desenvolvimento desse tumor. Perfeito. E Renata e Pedro aqui, os dois com a mesma questão, onde você atende, né, ou como é que se chega ao seu atendimento? Eu trabalho com clínicas parceiras, então alguma clínica que queira disponibilizar esse serviço em Batatais, eu vou até a clínica, me apresento, esse animal, o veterinário da clínica vai atender e vai me encaminhar quando ele suspeitar ou for oncologia. Vou até a casa, faço os primeiros atendimentos a domicílio, se for de preferência desse tutor, ou pode ser na clínica em que foi me encaminhado, e começamos o tratamento. Se for quimioterapia convencional, é feito na clínica, a cirurgia, vemos a possibilidade da clínica também atuar, participando, então é uma equipe. Perfeito. Doutora, quero agradecer imensamente a participação aqui conosco, parabenizar pelo trabalho, né? Realmente é fundamental para a cidade, para a qualidade de vida dos nossos pets, e o programa está sempre aqui à disposição. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, é uma honra vir passar o nosso conhecimento. Muito obrigada, fico à disposição também, digo novamente, de Batatais, dos animais, para realmente que eles tenham qualidade de vida. Muito obrigada, viu?